Trazemos o sangue limpo, Isabel. As lágrimas não acusam os negros a abrirem a cova para o tiro da pide, nem o homem enforcado pelo inspetor na Chiquita, nem a perna do Ferreira no balde dos Pensos, nem os ossos do tipo de Mangando no telhado de zinco. Trazemos o sangue tão limpo como o dos generais nos gabinetes com ar-condicionado de Luanda, deslocando pontos coloridos no mapa de Angola, tão limpo como o dos cavalheiros que enriqueciam traficando helicópteros e armas em Lisboa. A guerra é nos cus de Judas, entende? E não nesta cidade colonial que desesperadamente odeio. A guerra são pontos coloridos no mapa de Angola, e as populações humilhadas, transidas de fome no arame, os cubos de gelo pelo rabo acima, a inaudita profundidade dos calendários imóveis. Seja muito bem-vindo, eu sou Amanda Siqueira e você está no Quixotado, seu programa de literatura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sugiro que faça logo a inscrição para não nos perdermos mais de vista. E hoje vamos falar sobre Os Cus de Judas, de Antônio Lobo Antunes, esse que é considerado por muitos como o maior autor português vivo, talvez o maior de todos os tempos. É bastante comum a comparação entre Antônio Lobo Antunes e José Saramago, especialmente porque ambos criam grandes enredos e trabalham de forma exaustiva a linguagem, criando imagens bem surreais. O Antônio Lobo Antunes nasceu em Benfica, Lisboa, em 1º de setembro de 1942 e lutou, depois de se formar como médico na Universidade de Lisboa, nas guerras coloniais de Portugal. Ele lutou na Guerra de Independência de Angola, entre 1971 e 1973, servindo como médico militar durante 27 meses. Esse livro aqui é o segundo livro dele e faz parte de uma trilogia em que ele relata justamente os horrores ou a angústia da guerra. O primeiro seria Memória de Elefante e o segundo, Os Cus de Judas. Eu não li ainda o Memória de Elefante, mas não atrapalha a leitura desse livro aqui. Apesar de ser uma trilogia, os livros podem ser lidos independentemente. E o que são os Cus de Judas? Os Cus de Judas são justamente o leste de Angola, a parte pobre de Angola, na qual ele serviu. É uma expressão que se assemelha a que nós aqui no Brasil usamos muito, que é onde Judas perdeu as botas. Seria o mesmo significado de fim do mundo, de lugar inóspito. Antônio Lobo Antunes é muito premiado. Ele recebeu o Prêmio Camões em 2007, que é a maior premiação para conjunto da obra em língua portuguesa. Ele ganhou também vários prêmios na França, o Prêmio Juan Rulfo, o Prêmio de Melhor Obra Traduzida. Ganhou um prêmio também em França, Portugal, criado pela Embaixada Francesa em 1985. E eu entendi perfeitamente porque é que ele ganha tantos prêmios em língua francesa, porque ele é tão reconhecido naquele país. Você lê o Antônio Lobo Antunes e automaticamente faz uma relação com os autores franceses, os períodos longos, muitas digressões, divagações, uma narrativa fragmentária, frases bem extensas, um trabalho bem profundo com a língua, e talvez isso seja uma barreira para o leitor médio brasileiro, porque nós estamos mais habituados à forma de criação literária norte-americana. Inclusive, nós, escritores brasileiros, usamos mais frases curtas, períodos enxutos. Então, para os leitores brasileiros que estão habituados à forma como os escritores brasileiros trabalham a língua portuguesa, ou mesmo a forma como as traduções chegam até nós de obras principalmente em língua inglesa, vai causar um certo estranhamento essa forma elaborada do Antônio Lobo Antunes. Obviamente, não é meu objetivo aqui esgotar todas as formas de interpretação e esmiuçar a obra por completo. Eu quero apenas aqui dar algumas ferramentas para que o leitor possa enveredar por essa obra tão significativa, e é um livraço, posso dizer a vocês. Existem dois planos de narrativa, ambos são do mesmo personagem narrador, que é um alter ego do Antônio Lobo Antunes. É também um jovem que foi para a Guerra de Angola
passou por lá 27 meses. Existe uma narrativa linear que ocupa o espaço de uma noite até o amanhecer do dia, em que o personagem narrador encontra uma mulher em um bar e eles passam a noite bebendo uísque, depois transam 2 vezes. E durante essa noite, esse mesmo personagem vai contar desde a sua infância até as suas experiências ao voltar para Lisboa depois da guerra. Só que essa segunda narrativa, a mais extensa, é não linear e vai seguindo um fluxo de consciência do narrador. Enquanto que a narrativa da noite em que ele passa com essa mulher é uma narrativa em segunda pessoa e é uma narrativa linear. Ele vai descrevendo desde a chegada ao bar, as doses de uísque, como ele está ficando embriagado, quando eles entram no elevador, as 2 transas que eles fazem até o amanhecer do dia e o pedido para que ela vá embora e o deixe por lá. Já na narrativa não linear, ele começa com a sua infância, com as memórias do zoológico que tinha perto da casa deles, mas logo ele vai pular para a guerra, para a partida para a guerra. E quando se fala sobre fluxo de consciência e não linearidade, eu gosto de pensar nas ondas. Esse livro vai funcionando exatamente dessa forma, como ondas. As ondas trazem a uma memória e depois levam. E quando voltam já estão trazendo a memória de outro período e depois a levando. Então ele vai, durante vários momentos da narrativa, falar sobre algo que ele viveu em Lisboa e fazer um paralelo com algo que ele viveu em Angola. E depois algo que aconteceu na infância e algo que aconteceu quando ele voltou para Portugal. Ele vai fazer uma crítica muito feroz à guerra, uma crítica muito feroz a Salazar e aos seus asseclas, inclusive sua família, que era salazarista e que inclusive distribuía medalhinhas com a imagem do ditador português. E a sequência dos capítulos é em ordem alfabética, do A até o Z, 23 capítulos, cada um dedicado a uma letra. É como se ele criasse uma enciclopédia da crescente angústia. Por exemplo, na letra A você vai ter a angústia, na letra I a insônia, na letra T o tiro que um tipo deu em si mesmo tentando suicidar-se durante a guerra. Na letra S, Sofia, que é outra mulher que ele conheceu lá na Angola e que ele faz um paralelo entre ela e Isabel, a sua primeira esposa, que estava grávida quando ele foi para a guerra. Sua filha nasceu durante o período da guerra e ele mostra o afastamento dele em relação à sua esposa, que ficou em Portugal, em relação às suas filhas, em relação às suas tias, que imaginavam que ao ir para a guerra, ao entrar nas tropas, ele fosse tornar um homem, e ao retornar é como se elas percebessem que ele não teria mesmo como se tornar um homem. Mesmo as tropas tão sagradas não conseguiram isso por ele. Então, o livro todo vai traçando esse crescente estranhamento, essa crescente angústia, que talvez não tenha mais uma forma de sarar. Existe um espaço, inclusive, para debater a felicidade. Não, a sério, a felicidade, esse estado difuso resultando da impossível convergência de paralelas, de uma digestão sem azia com o egoísmo satisfeito e sem remorsos, continua a parecer-me, a mim, que pertence à dolorosa classe dos inquietos tristes, eternamente à espera de uma explosão ou de um milagre, qualquer coisa de tão abstrato e estranho como a inocência, a justiça, a honra, conceitos grandiloquentes, profundos e afinal vazios, que a família, a escola, a catequese e o Estado me haviam solenemente impingido para melhor me domarem, para extinguirem, se assim me posso exprimir, no ovo, os meus desejos de protesto e de revolta. O que os outros exigem de nós, entende, é que os não ponhamos em causa, não sacudamos as suas vidas miniaturais, calafetadas contra o desespero e a esperança, não quebremos os seus aquários de peixes surdos a flutuarem na água limosa do dia a dia, aclarada de viés pela lâmpada sonolenta do que chamamos virtude, e que consiste apenas, se observada de perto, na ausência morna de ambições. É uma obra muito bem escrita. O Lobo Antunes emprega uma linguagem tão trabalhada que a princípio pode causar uma estranheza no leitor, mas que depois vai fluindo como os próprios rios de Angola que ele vai descrevendo no livro, de uma forma avassaladora, muito potente e às vezes num fluxo que você parece não poder controlar.
É uma obra, como vocês puderam ver pelas leituras que eu fiz, que não tem como principal tema apenas essa guerra de Angola, da qual o personagem narrador participou, mas todas as guerras e todas as situações em que nós nos vemos nas nossas vidas, em que somos obrigados a nos resignar para coisas extremamente erradas que acontecem. É uma obra que bota o dedo na ferida, tanto da ditadura de Salazar, do período de abertura, da Lisboa que recebe hipocritamente os soldados voltados dessas guerras, dos próprios soldados que se conheceram naquele ambiente, que lutaram lado a lado e se despediram apenas com um aperto de mão, como se nada tivesse acontecido, para seguir as suas vidas. E existe uma estranheza muito grande nesse livro, uma estranheza que é aquilo que se espera das grandes obras literárias. As grandes obras literárias não devem trazer respostas, mas perguntas, e deixar aquele vermezinho na sua cabeça que vai roendo o seu cérebro, fazendo você pensar: o que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso me deixar viver nessa eterna rodinha de hamster. Fica a indicação, é uma ótima leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.